Fórmula 1 mudando o regulamento de tempos em tempos, a regra da Fórmula 1 mudando no meio do campeonato, a tal da diretiva técnica da Fórmula 1. Se tem uma coisa que chateia muito o torcedor da Fórmula 1, é essa história de mudar o regulamento no meio do caminho, quando tá ficando bom, mas assiste esse vídeo que eu vou te mostrar 7 motivos pelos quais a regra da Fórmula 1 muda e que ninguém comenta. Eu sei que você também pode ser um dos que não curte essa mudança de regra, mas você está assistindo um campeonato muito particular que tem grandes distinções em relação a outras modalidades esportivas. E você vai conhecer coisas nesse vídeo pouco comentadas por aí. Quando o campeonato tá ficando bom, a FIA vai lá e muda o regulamento. Essa é uma frase que eu leio muito no chat aqui das nossas lives, que eu faço de segunda a sábado ao meio-dia, e que ficou muito marcado na mente do torcedor, justamente por conta da temporada de 2021, justamente o último ano de um ciclo de regulamento que não tem o que dizer daquela temporada 21, de tanto que foi a emoção que nós vivemos do início ao fim daquele ano. E caminha-se isso agora também para esse final de um novo ciclo de regulamento do efeito solo, depois de uma temporada muito apertada em 2024, com várias equipes crescendo, a Red Bull perdendo o domínio, a McLaren aparecendo, a Ferrari também. Parece que quando a coisa vai ficando boa, a FIA vai lá e muda o regulamento. Eu vou te mostrar alguns motivos e o primeiro motivo, pouco comentado, é que a regra muda justamente por pedido das equipes. Eu vou te dar um exemplo. O próximo regulamento de 2026 está sendo modificado por pedido das equipes e não porque a FIA decidiu mudar. Em 2021, as montadoras, principalmente essas que são responsáveis pelos motores, as unidades de potência da Fórmula 1, e aquelas montadoras com interesse de entrar na Fórmula 1, se reuniram e foram à delegação técnica da FIA solicitar um novo regulamento para a Fórmula 1 com ênfase nos motores híbridos. Mais na frente eu vou explicar como outros fatores também se alinham com isso que eu estou falando agora do pedido das equipes. Mas se você observar no cabeçalho dos regulamentos esportivo, técnico, financeiro da Fórmula 1, você vai encontrar que o Conselho Mundial de Automobilismo, que tem também integrantes das próprias equipes, participa solicitando modificações no regulamento. E essas modificações têm muito a ver não apenas com o interesse competitivo das equipes. Também isso acontece. Por exemplo, nessa temporada 2025, teremos uma mudança do regulamento por pressão esportiva. Quando Max Verstappen, para solucionar os problemas do RB20, pegou o RB19 e 18 e, junto com seus engenheiros, foi para o circuito da Emília-Romagna estudar as soluções, a regra da Fórmula 1 não estabelece limite de quilometragem que você pode usar para esses testes. A única coisa que estabelece é que você não pode usar o carro da temporada corrente. Verstappen foi com esses carros na Emília-Romagna, andou muito e as equipes, vendo isso, que um piloto do nível dele poderia treinar tanto assim, forçaram com que a FIA fizesse um novo regulamento para que a partir de 2025 esses tipos de testes com carros de temporadas anteriores ficasse limitado a 1.000 quilômetros. Então as próprias equipes fazem uma pressão por mudança de regulamento. Eu estou te dando um exemplo esportivo, como também já te dei um exemplo técnico, como é a mudança do regulamento para 26. Mais na frente você vai entender por que as equipes pediram essa mudança do regulamento e tem a ver com os outros itens que eu vou mostrar aqui para você. Mas o segundo motivo é justamente a tecnologia. E aqui eu já vou começar a mostrar para vocês por que as equipes pediram a mudança para 2026. Nós estamos assistindo um campeonato de tecnologia. Da mesma forma que hoje você não pode dizer o que será do seu trabalho daqui a 5, 10 anos, frente aos avanços de tecnologia, inteligência artificial e outros equipamentos que estão ao nosso redor, a tecnologia força com que a estrutura social mude também e, consequentemente, isso tem um impacto até para o campeonato. É impossível, humanamente falando, você redigir um regulamento, tanto esportivo ou técnico, que possa perfazer todos os âmbitos do que será a Fórmula 1 futura,
porque você não sabe qual nova tecnologia teremos para frente, qual será o desenvolvimento de combustíveis, qual será o desenvolvimento da inteligência artificial, inclusive aplicada nas estratégias das equipes. Tudo isso tem que entrar no regulamento à medida que a tecnologia vai se desenvolvendo e amadurecendo, e por isso o regulamento tem que prever algumas revisões ao longo do tempo, de forma que o próprio regulamento da Fórmula 1 já se antecipa para que, ao longo da vigência dele, possam ocorrer revisões, como geralmente ocorre por volta de julho. Você tem o campeonato e ali as equipes todas concordam dentro do regulamento que uma mudança pode ser feita por conta dessas questões. Terceiro motivo é por princípios gerais. Isso aqui é muito simples de entender. Princípios gerais estão descritos no regulamento da Fórmula 1, que são, na verdade, conceituais. Eu vou dar um exemplo muito prático disso. Uma das questões que a FIA mais quer, junto em acordo com as equipes, é que os pilotos sejam mais responsáveis pela pilotagem em si e menos a eletrônica ou a tecnologia dos carros substitua a função do piloto. Um exemplo ainda mais real para você. Aquilo que nós vimos na temporada de 1992 com a suspensão ativa desenvolvida pela Williams, que fazia um trabalho de harmonização do equilíbrio do carro, dava uma vantagem eletrônica para a equipe diferente do que acontecia com os outros times. Ou seja, a suspensão ativa ela fazia um trabalho de equilibrar o carro na entrada e saída de curva que substituía uma ação direta do piloto na tocada do carro. Por princípio geral, você não vai ter freios ABS, você não vai ter controle de tração. Ou seja, e se surgir uma nova tecnologia, uma inovação que faça esse trabalho do piloto, é preciso ter, dentro dos âmbitos do princípio geral do regulamento, margem para que as regras possam ser revisadas também. Outro motivo pelo qual elas são revisadas é por homologação. Você deve reparar que o macacão de um piloto, na nuca dele, tem uma espécie de etiqueta. Desde o kart até a Fórmula 1, você tem uma etiqueta. E ali está descrita a homologação, ou seja, a vigência, a validade do equipamento. Também equipamentos dos pilotos evoluem ou ficam obsoletos e de tempos em tempos você tem que revisar isso. A mesma coisa com uma série de componentes do carro que tem uma homologação de vigência que geralmente gira em torno de 5 anos. E por isso que a mudança de regulamento no automobilismo gira em torno de 5 anos. Pode reparar que mais ou menos nessa fase, mesmo que você tenha um regulamento que se sustenta por mais tempo, tem uma pequena revisão dentro dessa faixa de tempo, justamente por conta da homologação. O quinto motivo é justamente por segurança. Há uma evolução tanto da velocidade dos carros, como do perigo consequente dos carros terem uma performance melhor e que você precisa ter de tempos em tempos uma revisão por conta de segurança dos carros. Aí que você tem o advento do halo, aí você tem o advento também de obrigar com que o carro tenha o eixo frontal à frente dos pés do piloto. Era muito comum no passado que o piloto, num acidente, quebrasse as pernas porque o eixo da frente estava atrás em relação ao pé do piloto. Então existem vários motivos de segurança que obrigam que o regulamento fique mais aberto em relação a essa questão. O sexto motivo é por causa do fornecedor e eu vou voltar no exemplo do regulamento de 2026. A razão pela qual as equipes, motivo número 1, foram até a FIA para solicitar um novo regulamento de tecnologia, item 2, foi justamente por causa do item 6, fornecedor. A indústria automotiva em geral caminha na direção de carros híbridos e eletrônicos. Eu sei que muita gente que está assistindo agora não gosta dessa ideia, é um pouco mais saudosista com o ronco dos motores. E mesmo que exista um lobby da parte daqueles que têm interesse de carros a combustão, que inibe uma venda maior dos carros elétricos,
A tendência do mundo é ir nessa direção de combustíveis sustentáveis, tecnologia híbrida, de forma que os fornecedores dos itens, dos componentes dos carros, querem desenvolver para motores que são dessa linha de tecnologia. Se um fornecedor olha para a Fórmula 1 e o regulamento não prevê uma tecnologia que é a que ele vai usar no seu carro de rua, como o automobilismo é um parque de desenvolvimento pago com dinheiro dos outros, ou seja, é um parque de desenvolvimento dessas fornecedoras pago com dinheiro dos patrocinadores, quando eles não veem que o regulamento vai na mesma direção do que eles estão assistindo no parque industrial, eles não têm interesse de entrar no campeonato. Então eles chegam para as equipes e falam, olha, se esse regulamento for na direção de motor queimando petróleo, eu não tenho interesse mais. E é por isso, por força dessa questão, que também ocorre um lobby no sentido de mudança do regulamento. São particularidades, pessoal, de regulamento que são muito íntimas de um esporte como o automobilismo, que é diferente do futebol. No futebol você não vai ter a mudança da regra do escanteio, do impedimento, do tiro de meta o tempo todo. Mas na Fórmula 1, no automobilismo em geral, você tem uma particularidade única que difere ele de outros esportes. O sétimo motivo é a inovação. Tem pessoas que acreditam que o regulamento da Fórmula 1 inibe inovações. Isso não é verdade. Vou mostrar para vocês um regulamento que está aí na tela agora, que é justamente um artigo que prevê que sim, o regulamento prevê inovações que podem ser trazidas para o carro, que serão vigentes naquele campeonato, mas que sofrerão uma revisão da FIA ao final dele para ver se eles podem continuar no próximo ano. Muitas vezes na Fórmula 1 você tem isso, uma tecnologia que chega ou uma novidade que aparece e que requer a revisão. Vou dar um exemplo da temporada 2024. Nós vimos que exatamente as pontas das asas na hora do DRS da McLaren, principalmente no Grande Prêmio do Azerbaijão, elas abriam mais e criou o chamado mini DRS. A regra da Fórmula 1 não prevê nenhuma aferição em movimento, mas ela prevê que por força aerodinâmica, algumas estruturas podem flexionar daquela maneira. De forma que a mudança do regulamento não é para o momento em movimento, mas para a aferição estática. A partir de 2025, uma nova medida da fresta de abertura foi feita, mas não durante a vigência do campeonato, porque foi previsto de se fazer isso ao longo de um ciclo de 6 em 6 meses. São esses os 7 principais motivos, mas talvez você tenha uma outra opinião e eu gostaria de saber a sua opinião nos comentários desse vídeo. Obrigado por assistir os nossos conteúdos.